Levanta a mão quem tem orgulho do Senai. A Gabriela queria se reinventar e entrou no Senai pra poder chegar lá. O Bruno tava cansado de apenas tentar, mas fazendo o Senai viu o jogo virar. Se você tem atitude e gana pra correr atrás, no Senai você pode, você faz. Tenha uma formação que te dê orgulho de verdade e mude a sua vida. Faça um curso técnico Senai. Cursos técnicos Senai. Você pode, você faz. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Para nós é um privilégio poder estar nessa mesa com vocês, falando um pouquinho sobre a importância do técnico dentro da indústria, né? A gente entende o quanto que a indústria no Alto Vale hoje está necessitando de mão de obra qualificada, está buscando cada vez mais pessoas que possam somar dentro da sua organização. E a conversa de hoje é justamente um olhar da indústria dentro da diversidade que nós temos nessa mesa, do quanto que esse técnico, esse profissional técnico tem relevância dentro da empresa de vocês, né? Então, Ernestine, obrigado, né? Você aqui representando hoje a Prevale, também a ACIB, né, que tem um papel importante também dentro de Ibirama e da região, né? Juliano também aqui representando a Bovenal, né, trazendo esse olhar de uma empresa que tem tanta relevância. A gente vê aí, a Bovenal é a principal empresa de macacos hidráulicos do Ocidente, né? Então ela tem um viés importantíssimo dentro da nossa regional, assim como a Veda também, a Eziel aqui representando a Veda. Ela já é uma empresa tradicional dentro do Alto Vale. Essa parceria junto com a empresa externa, ela é importantíssima, porque trouxe num passado uma tecnologia diferenciada para dentro do Alto Vale, que fez com que a empresa chegasse num patamar diferente, né? E dentro desse ambiente, eu gostaria de iniciar a nossa conversa entendendo de vocês um pouquinho. Existe hoje profissionais técnicos dentro da indústria de vocês? Certamente sim, né? Mas qual é o principal diferencial que hoje vocês enxergam desse profissional técnico dentro da planta de vocês, né? Quanto que esse profissional se diferencia daquele que talvez não tenha formação ainda, né? Podemos começar talvez contigo, Ernestine? Podemos. Nós, por trabalharmos com um produto muito engenheirado, específico, cada peça sendo única dentro da empresa, a gente tem uma necessidade de muita técnica, né? E aí isso também se expandiu para todas as áreas da empresa, né? De ter pessoas-chave com um perfil mais técnico e que nos desse esse suporte para produzir bem o que nós precisamos e nos comprometemos a entregar para o nosso cliente. Um técnico, ou os técnicos que nós temos, né, hoje nós temos dentro da área mecânica, dentro da área de tecnologia, né, de construção civil, eletromecânica também, eletricista industrial. Pelo suporte que a gente percebeu a necessidade, enfim, para a manutenção mesmo da empresa e para depender menos de profissionais externos, principalmente para ações menores, pontuais, de dia a dia, que um técnico tem capacidade de resolver ou de nortear alguém para poder... Ele consegue trazer soluções um diferenciadas em relação ao teu processo fabril, né? Então, olhando um pouco daquilo que tu traz, né? Ele diminui a necessidade talvez de uma terceirização, que por vezes é difícil de encontrar, que por vezes também é mais escasso em relação à disponibilidade. Isso acaba gerando também velocidade de atendimento da própria indústria. Sim. Isso, nesse sentido? Nesse sentido, e claro, dá uma capacidade de crescimento para a empresa também, por depender menos de um terceiro, né, onde o vínculo é diferente, né, do que com alguém que está lá dentro da empresa e conhece mais a fundo a realidade da empresa, né? Legal, bacana. E lá na Veda, Eziel, como é que é? Como é que é esse papel do técnico dentro da indústria? Eu acredito que, Daniel, primeiro agradecer o convite, né, da Veda Mostra participando junto com grandes empresas aqui do Alto Vale, convite do Senai. Mas respondendo a tua pergunta, acho que toda a indústria tem grande necessidade por técnicos, né? Toda a indústria.
o curso técnico, uma especificação técnica, ela é um dos pré-requisitos, né? A gente pode falar depois mais sobre outros, mas o que a gente percebe na prática é de que uma pessoa muito habilidosa, que tenha boas habilidades, bons skills, mas que não fez um curso técnico, ela tem muita dificuldade de fazer algo novo. E ela vai sempre repetir o processo. Então, existe um processo, ela não tem algum curso técnico, não tem algum embasamento. Se ela tiver muita habilidade, se ela for muito diferenciada, ela consegue inovar sem ter curso técnico. Mas se ela tem um curso técnico profissionalizante, mão na massa, treinado por profissionais que também têm a mão na massa, a gente percebe que a inovação acontece. E eu tenho uma frase célebre do Walter Longo que, nos dias atuais, não são as empresas que fazem coisas erradas que quebram. São as que continuam fazendo a coisa certa por muito tempo. Então, inovar não é mais uma modinha, é uma necessidade. Então, nós precisamos ter dentro do nosso corpo técnico pessoas com formação para que a gente possa estar o tempo todo, sem depender, como bem mencionaste, sem depender de externos, né? Criar um ecossistema interno de inovação, para se manter líder no mercado, para se manter relevante no mercado, né? Então, é nesse sentido que eu penso. Perfeito. Esse olhar, né, do engajamento desse colaborador, da mudança, da inovação, ele está ligado diretamente a novas habilidades, né? Então, o técnico, de fato, ele traz esse olhar muito da mão da massa, esse olhar muito de fazer, de construir, né, de pensar soluções diferenciadas, né? E é esse o papel que acreditamos que o técnico precisa ter dentro da sua indústria, né? Juliano, como é que é lá na Bovenal? Agradeço também o convite, né, representando a Bovenal. A Bovenal faz equipamentos seriados da mesma forma que qualquer indústria, né, mesmo sendo produtos projetados, engenheirados ou seriado, a gente precisa de muita mão de obra qualificada, né? A área de apoio no seriado ele tem que ser muito bem treinada, muito bem engajada e entrosada, porque senão não funciona. Então, a mão de obra técnica ela está em todo canto, né? Então, desde os suprimentos, saber fazer da melhor forma, um PCP, uma engenharia, tudo tem que estar muito bem antenado, né? E buscando inovação, né? Buscando fazer diferente, porque senão se perde muito conhecimento. Você até consegue fazer com a equipe que tem em casa, mas uma mão de obra qualificada, bem treinada, que já vem, às vezes, muitas vezes, com um curso técnico já de fora, a gente consegue melhor resultado, né? E visando o resultado, tens melhorias contínuas, sempre estando sempre um passo à frente, né? Perfeito, perfeito. E como é que é a seleção desse jovem na indústria, né? A gente, claro, passa por um momento de pleno emprego no Alto Vale, as indústrias todas contratando, a gente vê várias vagas abertas, né? E aquele que tiver melhor qualificação, melhor preparo, ele vai ter melhores oportunidades, né? Como é que hoje acontece a seleção dentro da indústria de vocês? Pensando num profissional que já tem, de repente, um curso técnico, um profissional que já tem alguma qualificação, que ele já está preparado para o mercado, qual é o tipo de olhar que vocês têm? Esse profissional ele tem um reconhecimento diferenciado? Ele tem, pensando numa questão salarial, uma oferta diferenciada em relação a quem não tem? Como é que acontece isso hoje dentro da planta de vocês? No nosso caso, acho que em primeiro lugar talvez não seja a realidade aqui em Rio do Sul, mas em Ibirama os profissionais técnicos são bem escassos, né? Então hoje a gente sabe que o Senai vem trabalhando para expandir, né, esses profissionais, mas nós inclusive formamos técnicos dentro da nossa indústria. Em relação à contratação desses profissionais, sim, nós analisamos capacidades e colocamos a pessoa dentro de um perfil, porque nós temos lá um plano que a gente trabalha por competências, né? Então, vai colocar esse profissional dentro do nosso plano de competências, onde ele é avaliado, né, de acordo com a capacitação e capacidade, habilidades que aquela pessoa tem. E sim, a questão salarial é diferenciada desde que haja oportunidade naquela área, né? Área de contratação.
contratação. Isso. Anicine, aproveitando essa tua fala, hoje, né, você traz a escassez dessa mão de obra, por vezes o treinamento acontece interno, né, para conseguir dar velocidade e capilaridade dentro da empresa, mas numa contratação técnica é comum a contratação estar no Alto Vale ou há necessidade ainda de importar profissionais qualificados em áreas técnicas de outras regionais, de outros locais do país ou do Alto Vale, de Santa Catarina, né, para conseguir suprir essa demanda? É bastante comum a gente trazer de outras cidades aqui da região esse perfil, né, de mão de obra técnica, mão de obra já de ensino superior ou de pós-graduação, já de trabalhar aqui na região. Então existe mercado para as pessoas do Alto Vale poderem se desenvolver, né, para talvez estar ocupando em algum momento essas vagas que estão aqui no Alto Vale, né? Sim. E como é que é na Veda? De que forma que isso acontece? Também existe esse olhar diferente para a contratação do técnico? Esse técnico ele está presente no Alto Vale ou também há esse movimento de importação desse técnico de outras cidades? Usando uma gíria do futebol, né, que quem pede recebe, mas quem se movimenta tem preferência, né? Então, todo mundo quer, né? Todo mundo quer uma oportunidade, mas quem se movimenta tem preferência, né? E assim, de forma simples que eu vejo, né? Quando a gente está num processo de entrevista com um profissional e tu pergunta para ele das formações técnicas e ele não se movimentou, ele está dizendo muito a respeito dele. Porque ele não teve atitude, ele não teve, em algum momento, oportunidade. Às vezes a gente tem que ter a percepção de que ele não teve oportunidade, veio da roça, mas ele tem muito desejo. Mas se ele entra dentro de uma companhia como a nossa, sem algum curso técnico, mas ele demonstra muito interesse em fazer, a gente já direciona ele para fazer. Mas sempre a gente, nesse tipo de pergunta, quando faz, né, ou olha um currículo que a pessoa não deu os passos que ela precisava dar, a gente já começa a entender um pouco do perfil da pessoa, né? Obviamente que não é só um curso técnico que vai oportunizar. É um conjunto de habilidades comportamentais e técnicas que fazem um bom profissional. Mas, sem dúvida alguma, é muito fácil de observar no currículo quem tem feito o dever de casa, né? E dado os passos necessários em direção ao seu propósito, né? E a tua segunda pergunta, obviamente, nós temos que o tempo todo trazer profissionais de outras regiões, sem dúvida, Joinville, São Paulo, como nós temos vários modais produtivos, então nós temos a fabricação de compostos de borracha, fabricação de guarnições, retentores, itens bem técnicos da motocicleta. Nós não temos profissionais técnicos para a indústria da borracha aqui na região, então nós temos contratado. Na parte de ferramentaria, parte técnica, de usinagem, de estamparia, mesmo tendo uma indústria muito forte metalúrgica na região, nós temos que, eventualmente, trazer técnicos de outras regiões. Enfim, para as diversas áreas, né, de juntas, eletrônicos agora, nós temos uma parte da nossa fabricação para a linha eletrônica da motocicleta. Então, nós sabemos que o Senai oferece cursos nesse sentido também, e a gente tem até sentado com vocês para estruturar as pautas, né? Porque é uma intenção, o Senai tem isso muito forte, né, de aproximar a necessidade à causa, né? Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de contratar, ou seja, há uma demanda muito maior do que a oferta de trabalho, né? Tá? Nós estamos ao contrário, né? Há uma oferta de trabalho para uma demanda pequena de pessoas querendo fazer. As oportunidades são muitas, né? A indústria catarinense é uma indústria muito forte. A indústria do Alto Vale é muito forte. Então, nós estamos aqui em empresas que são referências nacionalmente e até internacionalmente, então, que são daqui da nossa região. Exatamente. Né? Então, nós temos dentro de casa oportunidades de, se qualificados, se bem preparados, trabalhar aqui dentro. Eu nasci em Rio do Sul, morei até os 12 anos em Otacílio Costa, depois meu pai trabalhava naquela indústria de papel lá, voltei para cá com 12 anos, me formei aqui na Unidave, comecei a trabalhar aqui e hoje sou diretor de uma empresa aqui. Não precisei sair daqui. Então isso pode acontecer com as qualquer oportunidades estão no Alto Vale, aqui. elas estão aqui. A gente só precisa das pessoas que tenham Exato. vontade de fato de Exato. buscar o diferente a mais. Né? Que não só peçam, que se movimentem, né? Exatamente. Então é nesse sentido.
Perfeito. E como é que ela é, Juliano? Como é que é na Bovenal? Eu acho que todas as empresas hoje em dia, antigamente tinha uma demanda muito grande por profissionais que faziam um curso fora. Hoje em dia as empresas dão um próprio treinamento, né? Além de procurar pessoas que têm um bom curso fora, obviamente, mas a gente acaba treinando muito mais do que treinava uma vez, né? Então hoje a Bovenal está buscando em vários ramos, né? Inclusive agora a gente está com uma linha de cilindros agrícolas, não só o macaco hidráulico. A gente vem entrando forte no mercado e também tivemos que buscar profissionais de fora. Realmente eu acho que a nossa região ela é muito forte de oportunidades, mas o profissional está realmente escasso, acho que na nossa região toda, né? Então a gente busca o profissional treinado da região, com os cursos que são oferecidos aqui, a gente busca profissionais de fora e a gente treina internamente também. Hoje o nosso treinamento interno eu vejo que é muito importante, até pela qualificação, pelo talento, né? O próprio caráter da pessoa, a pessoa quer fazer, tem uma boa intenção de fazer, a gente vê que tem algum dom, a gente começa treinando internamente e coloca os cursos fora. Tem algumas pessoas que a gente acaba dando o curso, né? A gente sabe que no futuro vai colher alguma coisa disso. Então a gente tem essas 3 frentes aí também muito bem ativas hoje na empresa, né? Para a gente conseguir estar sempre inovando, a gente tem que buscar experiência, ou daqui ou de fora, treinar internamente, desenvolver isso na pessoa, né? E buscar pessoas que têm o próprio curso aqui na nossa região mesmo. Perfeito. É um desafio constante, né? A gente vai ter profissionais que vão estar muito mais ligados a esta condição de querer se movimentar, de querer buscar um conhecimento a mais, de querer progredir numa carreira, e tem aquele profissional que talvez ainda não entendeu a importância disso, né? Mas pensando em tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui, né, da necessidade que cada um de vocês trouxeram em relação a treinamentos internos, a esta qualificação, a necessidade de pessoas qualificadas, né? O Senai ele vem buscando muito esse posicionamento de ser, de fato, um provedor de soluções, né? A ideia é estar longe de trazer um comprimido pronto, mas sim entender qual é a atuadora e aí trabalhar de fato ela, né? Mas olhando o profissional que vocês hoje já têm dentro da casa de vocês, ou que vocês já atuaram em algum momento, né? Que tem formação Senai, como é que vocês enxergam o diferencial desse profissional? O que ele agrega no processo de vocês, né? Em que sentido que ele agrega? Como é que ele soma dentro da indústria, pensando que ele vivenciou talvez isso dentro do próprio Senai, né? O Senai tem, por essência, ser muito mão na massa, muito, muito prático, né? O quanto isso é relevante dentro do dia a dia da indústria? O que a gente tem percebido é que muitos técnicos, né, que se formaram no Senai, eu tenho muitos amigos, tenho primos, tenho colaboradores que se formaram lá e que seguiram a carreira de formação. Então, fizeram técnico primeiro, tiveram uma base sólida, né? Quando a gente fala técnico né, mais voltado à área da qualidade, da engenharia, de desenvolvimento, da inovação, né? E depois foram se especializando e fizeram uma engenharia, uma área de graduação, depois se especializaram, mas aquele conhecimento adquirido lá na prática do técnico, ele tem somado de maneira extraordinária. Então, é uma prática que quem não fez, quem chegou a uma graduação ou chegou a um nível de pós e não passou por essa etapa, fica, principalmente na área técnica, fica um pouco atrás de quem teve a experiência de ter feito curso técnico, de ter aprendido com técnicos também, né, formados tecnicamente. Então, lá o que eu tenho percebido de maneira muito clara é que é uma primeira etapa. E aí é um primeiro degrau, um degrau importante, né? Acho que faz parte da consciência profissional e também pessoal de que a gente precisa ir cumprindo etapas. A gente não pode olhar para outro perfil, né, outra pessoa e se comparar a ela às vezes está em outro momento. Exato. A gente precisa fazer as nossas etapas e ir cumprindo cada uma delas com integridade, né? De maneira presente, de maneira inteira, porque a próxima etapa vai exigir que aquela anterior tenha sido bem feita. Então, nós temos técnicos dentro, cerca de 10 a 12 técnicos formados no Senai dentro, gostaríamos que tivessem mais, né? Nós somos em 242 colaboradores, né?
E nós vemos que eles fazem a diferença, né? Porque tem esse conhecimento arraigado e não pararam por ali, continuaram estudando, né? Então, essa é uma marca dos formados tecnicamente, né? Eu acho que de fato é isso. Eu acho que o técnico, né? Aqui a gente fala, claro, da estrutura Senai, ele tem muito esse olhar. Ele precisa ser um degrau. Ele precisa habilitar essa pessoa para que ele possa ir para um próximo passo, uma próxima etapa, numa configuração de evolução daquele conhecimento adquirido, né? Mas como é que é lá, Ernestine? Acho que pegando um pouco o gancho do que a gente falou, hoje ir direto para uma graduação de uma área técnica vai muitas vezes te fazer falta a vivência, que tu vais ter muitas vezes depois de te formar ou lá no 8º, 9º, 10º semestre, né? E que essa vivência do mão na massa da área técnica ou da formação técnica pode te complementar e te dar um embasamento maior, como vocês falaram, de degrau por degrau, né? Para que a graduação também seja melhor aproveitada. Esse perfil de quem faz curso técnico e segue depois é bem nítido também, tu deves A vida perceber, do acadêmico de graduação que fez um curso técnico é 100% mais tranquila. Né? Falo por experiência. Eu me formei técnico e depois fui para engenharia. Então, a vivência na engenharia é outra, né? Porque você já teve todos aqueles conceitos técnicos antes, né? Mas é importante, acho que quem nos ouve, né? É importante entender que a gente precisa cumprir etapas, e essas etapas elas são necessárias para que a gente consiga ter uma evolução de entendimento mais segura, mais consolidada dentro da área de atuação, né? E Juliano, como é que é lá na Bovenal? A gente vê da mesma forma. Os profissionais, a gente tem profissionais formados, né, técnicos lá, e a gente vê um desenvolvimento, uma entrega de resultado muito diferenciado. A gente vê, inclusive, as pessoas que estão estudando, estão trabalhando, têm experiência no trabalho, e aí elas começam a estudar, fazer um curso técnico, ou um eletrotécnico, um eletromecânico, ou um curso de programação de CNC. A gente vê um diferencial muito grande, o se virar, vamos usar isso, né, o se virar melhor, né, sem tanta necessidade de alguém supervisionando, mostrando como de ajuda. Essa pessoa entrega um resultado bem melhor. Então, eu vejo que o profissional, o técnico, hoje a gente também tem pessoas se formando quase todo ano se forma alguém, né? A gente vê que é pouco. Acho que a indústria precisa de muito mais gente técnica, pessoas técnicas, está muito escasso isso. Onde a gente, pergunta anterior, que a gente acaba trazendo gente de fora, ou treinando em casa, ou treinando mais, mas o profissional técnico ele é diferenciado no mercado, ele se engaja melhor. Ele consegue entender, ter a percepção do todo, da função, de uma forma mais adequada para entregar um resultado mais eficiente. Perfeito, que legal. E se a gente fosse falar um pouco com a população aqui do Alto Vale, né? O que a gente pode trazer para aquele jovem que está pensando em fazer um curso técnico, para aquele jovem que está pensando em entrar no mercado de trabalho, ainda não sabe exatamente o que o mercado reserva para ele, né? Qual é a luz que vocês trazem para esse jovem, né? Pensando na importância que a gente vem falando, né? Dessa qualificação, da preparação dessa mão de obra. Qual é o recado que a gente pode deixar para esses jovens hoje? Acho que está muito vivo na nossa conversa aqui que ele faça, porque oportunidades só aqui nessa mesa já tem muitas, né? Para quem se formar na área técnica. E é uma porta de entrada que vai facilitar muito a vida dessa pessoa. É claro, como tu falasse, tem que ter o movimento, né? Tem que estar ali também, não apenas cumprindo com o curso técnico, mas fazendo, né? Se capacitando, continuando depois, porque hoje a velocidade com que as mudanças estão acontecendo também acho que é importante a gente colocar para que uma empresa tenha condições de seguir de uma forma competitiva. Nós precisamos cada vez mais de pessoas com um pensamento crítico, com
alguém que vai estar atento a uma oportunidade de melhorar qualquer mínimo processo, porque isso vai fazer diferença. Né? Com então, profundidade, né? Sem dúvidas. Que a gente acaba, por vezes, encontrando diversos conteúdos, e acho que os conteúdos eles são importantes. Né? A gente tem uma infinidade de informações, mas muitas vezes a gente percebe que é raso. Né? Então, esse profissional, esse jovem, ele precisa se aprofundar. Entendeu? Porque buscar o porquê, né? E trabalhar numa solução. Perfeito, muito bem. E lá na Veda? Nós tivemos essa última semana a visita dos sócios italianos. Desde a pandemia eles não tinham mais vindo para cá. E sócios e fundadores do grupo Athena, né, que em 98 se associou com a Veda Motors. E o Sr. Gianni contava para nós, né, de algo que é muito presente na Itália e que para nós agora está sendo realidade. De que um ferramenteiro, muitas vezes, ganha mais do que um projetista de ferramenta. O projetista, né, que fez todo o desenho, que fez toda a engenharia, tinha mais, talvez até mais escolaridade, mais tempo de faculdade, 5 anos de engenharia, ganhando menos do que os ferramenteiros. Porque é uma posição escassa. E ele falava assim, o Sr. Gianni tem 76 anos, ele traz uma visão diferente, né, das coisas. Né? E ele falou o seguinte, Eziel, o povo italiano, os jovens italianos não acham tão legal trabalhar na indústria. Eu falei, Sr. Gianni, aqui também às vezes acontece isso. Que é bem mais legal, às vezes, trabalhar numa startup ou trabalhar em outro ramo, mas a gente precisa ter, ele falava, né, que a gente precisa ter uma conexão com o propósito. Por que eu fui feito? Por que eu existo? Né? Não é porque a galera está indo para uma área do segmento ou está indo para outra que eu preciso ir. Eu tenho que me conectar com o meu propósito, com aquilo que eu sei, que eu gosto de fazer, que eu me realizo, né? Que é o lugar onde eu dou gargalhada, que, né, a gente brinca que propósito é o lugar onde a gente dá gargalhada. Que a gente faz sem o peso. Onde é leve. É leve, é gratificante. A gente percebe que está somando para a humanidade, para as coisas, né? Faz sentido estar ali. Faz sentido estar ali. E aí a gente pode conectar com essa conversa aqui de que, assim como aconteceu na Itália já há 10 anos e acontece ainda, vem acontecendo na nossa região. Muitas áreas técnicas de fabricação, de usinagem, de operação de torno CNC, por exemplo, são áreas hoje escassas, que os profissionais estão envelhecendo e que os novos não querem assumir essas mesmas posições. Só que a gente não pode esquecer, né, que a tecnologia vem aumentando muito. O torno CNC que vem agora já vem com um robô, já vem com um algoritmo, já vem com câmera integrada, e que é bem massa pilotar um negócio desse também, né? Uhum. Então, a indústria vem se transformando, né, e os profissionais, né, e o nosso grande desafio enquanto negócio, enquanto empresas, é mostrar para essa juventude, né, possivelmente uma boa parte dela que está ouvindo e assistindo agora, mostrar para essa juventude que o mercado precisa delas e que elas podem viver o propósito delas em várias áreas da atuação de um negócio, de uma companhia, né? E assim, eu falo porque eu trabalho vivendo meu propósito. É muito gratificante tu fazer aquilo que tu foi feito para fazer, sabe? Fazer aquilo que impacta mais pessoas, que faz com que as coisas fluam, né? Que melhora a sua volta, né? Poder fazer isso liderando pessoas, ou poder fazer isso fabricando produtos que melhoram a vida das pessoas, ou poder fazer isso projetando produtos que simplificam a vida das pessoas, é viver o propósito. Então, convido a quem está ouvindo e está assistindo a pensar a respeito disso, né? Por que eu fui feito? Quando eu era criança, o que eu era apaixonado a fazer? O que eu queria fazer? Era meu sonho. Eu sonhava. Eu lembro que eu tenho, né, até engraçado, me arrepio de falar, porque eu lembro, eu estudei no SESI, quando criança, né, quando prézinho. E eu lembro de um desenho que eu fiz com 5 anos, de o que você quer fazer. Meu pai era operador de máquina de papel. Então, é uma coisa muito abstrata para mim, porque onde que tem uma máquina de papel na rua pra gente ver? Com 5 anos eu não podia entrar para ver uma máquina de papel. Meu pai desenhava, meu pai tentava me explicar, mas, né? E eu lá, com aquela idade, eu fiz um desenho que eu me lembro ainda dos traços, que eu estava mexendo no motor.
E eu estava embaixo de um carro, né? Mas, né, e agora eu estou embaixo de uma moto, né? Na Veda Motors, né? Mas eu estava mexendo em peças de motor. E hoje, né, eu não faço peças de motor, eu trabalho com gente. E as pessoas, trabalho com pessoas, e as pessoas simplificam a vida dos motociclistas, né? Então, Exatamente. Se reconectar com a infância, como tu falou, Daniel, se reconectar com a infância, se reconectar com aquilo que te faz bem, porque é nesse lugar que a gente chega no flow. É nesse lugar que tu não te cansa de assistir mais um vídeo. É nesse lugar que tu não te cansa em aprender mais, né? E talvez é nesse momento que o valor financeiro já não faça mais tanto sentido no ponto em que não é o único objetivo. Porque se eu estou bem, se eu estou num lugar onde é que eu gosto de estar, automaticamente a recompensa financeira chega. Exatamente. E ela vem numa naturalidade que já não é mais a busca do salário. Não pode ser. Exatamente. Não pode ser. Só a recompensa financeira mesmo. Exatamente. O goal é o objetivo, né? Não pode ser a jornada. Então, o salário, você pode olhar à volta, os profissionais mais reconhecidos no mundo todo tinham um propósito e faziam pelo propósito. E aquilo que vinha de acessório. E o reconhecimento financeiro é parte dele. É parte dele. E quando tu menos perceber, tu vai estar sendo disputado, as oportunidades vão surgindo dentro das indústrias. A gente falou aqui de um monte de oportunidade, crescimento, de empresas expandindo. Nós estamos agora evoluindo com uma empresa uma unidade fora do Brasil, na América Latina. Nós lançamos novos produtos. Ou seja, quando surgem essas oportunidades, as pessoas não têm dúvida que é você. Uhum. Porque tu tá fazendo tão bem aquilo que tu estás fazendo e fazendo até mais do que aquilo que tu foi contratado, porque tu tá no flow. Né? Não estou dizendo para largar a família e só trabalhar. É diferente disso. Viver no propósito é saber dar posição para cada coisa, né? Ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio para cada uma das coisas. Porque é impossível viver o propósito sem estar bem com a família. Se o teu propósito faz com que tu abandone tudo e só olhe para o trabalho... Alguma coisa está errada. Tá errado. Tá errado. Então, tu refina o teu propósito, melhora a tua percepção quando tu olha para tua família, tu olha o impacto que tu faz na tua família. Óbvio que não é tão fácil, não é tão simples assim, mas precisa ser a nossa busca, né? De um equilíbrio, de um olhar atento aos movimentos, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 1 ano e meio e uma de 5 anos. Então, eu não posso perder esse tempo. Exato. Né? Eu tenho que aproveitar. E se vocês olharem lá no meu LinkedIn, porque eu faço algumas postagens às vezes lá, por hobby, as minhas postagens sempre têm a ver com as minhas filhas. Porque eu aprendo com elas o tempo todo. E eu estou atento, eu só posso aprender com elas se eu estou atento naquele momento ali, né? E é muito engraçado as percepções, as coisas que a gente aprende com eles. E ficar atento a elas pequenas me recorda quando eu era pequeno. E isso faz com que a gente faça uma reflexão, olhe e reflita em cima daquilo que a gente está fazendo. Às vezes, mesmo uma posição bem adiante, você fica, cara, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se é esse tipo de decisão que eu tenho que tomar? E aí a gente volta para o caminho, e a gente volta para o trecho onde deve andar. Exato. Então como eu falei no início, são etapas, né, que a gente vai vivendo ao longo da vida, e todas elas têm grandes desafios. Desde o início, né, quando recém se formou no colégio, vai decidir qual é a carreira que vai seguir, e também lá na frente se manter no propósito, né? Uhum. Se manter no caminho, né? E todo o resto vem como o resto, né? E as dificuldades, elas existem. Elas estão presentes, né? Toda jornada tem o seu nível de dificuldade. Só que também precisa da persistência. E aí, persistência... buscar esse propósito, ele exige também ter persistência nele, né? Para que a gente consiga, de fato, em algum momento, chegar lá onde é que a gente está almejando, lá onde é que a gente está entendendo que é o local que a gente gostaria de estar, né? A trilha nunca é simples, mas ela vale a pena. Tem um vídeo do Simon Sinek, me perdoe, me empolguei agora para falar um monte, mas tem um vídeo do Simon Sinek que fala sobre o porquê, né? O porquê das coisas. Se alguém depois quiser, eu posso compartilhar. O Golden Circle, chama Golden Circle o vídeo. E ele fala sobre o porquê das coisas, como e o quê. Então, a gente está acostumado a responder o quê, né? Uhum. O que a Veda Motors faz? Peças para motocicleta. Como que ela faz? Ela faz com
com as máquinas tal, com borracha, esses com sistemas de bobinas. qualidade, com esse tipo de processo, com borracha de tal qualidade. E por que ela faz? Por quê? Ela faz para não deixar uma moto parada. Então, o porquê, que é onde nasce o propósito, né? É um lugar de muita resiliência, como tu falou, Daniel. Porque estar comprometido com o propósito é um lugar de não desistir fácil. Exato. Tu começa um curso, agora vamos conectar aqui com, né? Começa um curso. E dentro desse curso tem várias disciplinas. E vai ter uma ali que vai ser o teu calo. E vai ter um professor ali que vai ser, que tu não entende o que ele fala. Só que essa só vai ser uma das dificuldades que tu vai ter que vencer se tu quiser seguir no teu propósito. Né? Então, viver de dentro para fora, né? Quando a gente fala de o que, como e porquê, é uma seta de fora para dentro. É o que tu faz, né? Agora, quando tu parte de dentro para fora, que é o porquê, é a causa, aí já tu começa a fazer mais sentido e tu começa a ficar um pouco mais resistente às dificuldades. Porque tu tá comprometido com o teu propósito. Então, eu lembro quando eu comecei a faculdade, comecei a faculdade de engenharia, meu pai aposentado, não conseguia pagar a faculdade. Eu tinha que me virar. Ele falou, eu vou pagar era como se fosse 2 salários mínimos do salário de hoje, R$2.500, um pouco mais. O pai vai pagar para ti um dinheiro guardado, ou o pai vai pagar a matrícula, mas dali para frente é contigo. E eu já tinha mais ou menos certo, que eu ia trabalhar numa indústria, eles pagavam metade da faculdade na época, e já estava tudo certo. Só que quando eu passei nas entrevistas, já estava até com o posto de trabalho definido, 2 dias de integração, fui fazer os exames médicos e eu descobri que tinha um problema de audição. Nem sabia, com 17 anos, eu ia fazer com 18 em março. E tinha um problema de audição. E aí meu mundo desabou, porque como é que eles não me admitiram? Porque eu tinha um problema de audição. Eu tenho 80% de perda auditiva no lado direito, né? E aí fiz vários exames, fiquei 3 meses assim, exame médico e tal, e eles, se tu conseguir ouvir naquele aparelho audiométrico, né, que tem um trauma naquela cabine lá por causa disso, que se tu conseguir ouvir, tu tá admitido. E eu não consegui. E 3 meses de faculdade atrasado, e eu já não sabia mais o que fazer, fui trabalhar no supermercado de empacotador, pensei em, de fato, desistir, porque como é que eu vou pagar agora? E foi bastante dificuldade, né? Mas as coisas se encaixaram, né? E junto com isso a dificuldade técnica também. Porque eu entrei com 17 anos na faculdade direto e vinha termo técnico lá, e os meus colegas que já tinham feito curso técnico andavam de braçada, como tu falou. Era tudo mais fácil para eles, e para mim era um bicho de 7 cabeças, né? Então, as dificuldades vão surgir em todas as etapas, né? E o quanto a gente está comprometido com o nosso propósito, eu nem sabia que isso existia naquela época, com 17 anos, né? Não estava claro, para pouca gente sabia o que era isso, né? Vai lá, né? Posso dizer, mas 20 anos atrás, né? 21 anos atrás. Mas hoje eu vejo que isso fez diferença, né? Ser um pouco mais resistente, né? Ser um pouco mais firme naquilo que a gente sonhava, né? Não desistir tão fácil. Não desistir. Né? Porque, às vezes, é isso. Às vezes não é nem uma questão financeira que faz com que ele desista. Às vezes é a questão... eu tenho futebol na quarta-feira à noite. E eu não quero largar meu futebol. Talvez esse futebol vai ter que ir no sábado. Ou talvez esse futebol vai ter que ser a cada 15 dias no final de semana para que você tenha, de fato, tempo para poder dedicar-se. Daí o cara fala assim, Daniel, mas tem um amigo meu que vive de futebol. Mas, cara, é o propósito dele. Exatamente. Ele tá com essas pessoas, com aqueles meninos lá, ele treina os meninos, ele faz com que aqueles meninos sejam melhores, é o propósito dele. Ele vive do futebol, ele vive do esporte, ele vive daquilo. Eu tenho vários exemplos de vários professores que eu lembro com muito carinho, tanto de colégio quanto de esportes, assim. Eles vivem daquilo, mas aquilo lá não é. Eu também tive essa mesma... com 17 anos ali, eu também jogava futebol. E meus amigos todos indo para profissional. Teve amigo meu que jogou na China, teve amigo meu que jogou profissional aqui no Joinville. E, cara, eu era meio perna dura, assim, mas eu acompanhava eles. Aí meu pai falou assim, Zé, isso não é pra ti? Não vai rolar? Tu não vai chegar a profissional. Eles vão, tu não vai. E eu, com muita clareza, que não foi uma frustração pra mim, porque... né? E às vezes a gente tem que ter um mentor para falar, para dar um estalo na gente, né? E o meu mentor nesse momento foi o pai, e o pai falou, tu até uns 15 anos tu até ia bem, mas agora dá para ver que tu não vai dar jogador.
Tá, O que era pra ser já foi. Engrossou muito as pernas, ficou muito grosseirão pra jogar, não é? Teus amigos tudo rápido, habilidoso, né? Volta pra cá. E aí eu voltei pra cá, né? Mas voltando ali, né? É onde está o meu propósito. Se a quarta-feira no esporte é aquilo que... Às vezes tu tá trabalhando aquilo que tu não quer. Numa posição que tu não quer. E lá no esporte tu te realiza. Talvez seja lá o lugar que tu tem que ir. Uhum. Lá onde tu tem que olhar com mais atenção, né? A gente está puxando um pouco para cá porque a gente precisa de trabalhadores técnicos nas nossas empresas, precisa de parceiros, de equipes boas, né? Então, mas às vezes não é, às vezes é para outro lado, às vezes é para a área da psicologia, às vezes é para a área de humanas, né? Eu sou... O que também precisamos, Sim, né? nós somos em 5 irmãos lá em casa, 4 mulheres e eu, 2 mais velhas e 2 mais novas. 2 são da área da saúde, né? 2 são enfermeiras, técnico de enfermagem. Uma é advogada, outra é assistente social. Só eu que estou na indústria, né? Então, elas tiveram o caminho delas e eu o meu. E um não influenciou o outro, né? São várias áreas. E graças a Deus, a gente percebe que elas se realizam também naquilo que elas fazem. Né? Eu fico pensando para minha irmã assim, pô, assistente social é só bucha. É só envolvimento com coisa difícil, só problema, carga pesada, mas ela faz aquilo ali com tanto amor, com tanto cuidado. Que é leve. E que transforma aquilo, onde ela bota a mão, ela ajuda a transformar. E a gente vê que gratificante que é ela fazer aquilo ali, né? Ser a melhor no que ela está fazendo, né? É bem isso aí, é importante essa conexão, né? Juliano, o que tu tens para... Eu acho que penso da mesma forma, a gente incentivar as pessoas a buscarem um curso técnico com um propósito, hoje em dia elas andam junto. Antigamente eu também comecei a trabalhar e ia trabalhar numa indústria pensando em ganhar a metade da faculdade. Era esse o meu propósito. Eles iam me ajudar e eu consegui me formar. Hoje em dia está muito mais fácil tu conseguir estudar, né? Hoje tem várias modalidades de ensino, né? E isso acaba não sendo mais o preço, o porquê disso, né? Mas o propósito, né? O propósito do porquê que você tem que fazer o curso, porquê que você tem que se formar, porquê que tem que buscar uma qualificação. A gente tem um lema lá que é mover tudo. Só que não é mover, Bovenal não é só mover um caminhão, um implemento agrícola, é movimentar, a gente falou antes de movimentação, movimentar uma ideia, movimentar uma solução, né? Uma ideia vai trazer uma solução melhor. Então a gente incentiva muitas pessoas nesse sentido, qual que é falamos de propósito, qual que é o propósito de cada pessoa, né? A gente acaba inclusive as pessoas que estão lá, os funcionários, nós mesmos, né? A gente acaba indo para vários caminhos, às vezes diferentes do que a gente imaginava para nós mesmos. Então, se a pessoa tem um dom para aquilo lá, a gente, pensa nesse propósito para a tua vida. Por que de fazer isso aí para a tua carreira, né? Por que de fazer isso? Isso você pode ganhar dinheiro fazendo isso, né? Pode ser o melhor nisso. Então, acho que ajudar as pessoas mais jovens, encontrar o propósito delas, para ajudar a achar uma carreira é fundamental, porque hoje em dia tem uma variedade grande de como estudar, né? Então aquele inicia e para acaba às vezes sendo frustrante. Então o que eu busco fazer pelo menos, né, sempre está incentivando, tentando encontrar junto com os mais novos aí um melhor caminho, né? E com os mais velhos também, né? A gente não sabe de tudo, também precisa de ajuda. Eu acho que sair da zona de conforto. A vida profissional é isso, né? um eterno aprendizado, né? A gente aprende constantemente, né? Isso mesmo. Eu acho que hoje são muitas opções, né? A gente estava também falando, são muitos cursos técnicos, são muitas faculdades, elas também estão mudando, vão mudar de novo, a informação está ali na palma da mão para quando quiser. Sim. E aí, é claro que se a pessoa também não está conectada com o que ela gosta, com esse mundo todo de informação, a facilidade de se perder é muito grande, né? Porque, e aí, com isso tudo, o que eu faço? Né? Aí acabam indo atrás do que a maioria, né, tá fazendo. Então, penso da mesma forma. Né? Hoje em dia, está se acabando muito dos preconceitos, né? Estuda à distância, mas eu me formei, eu ia todo dia para Indaial. Uhum. Então, hoje em dia está muito ali, YouTube, tem várias plataformas, né? O YouTube hoje é melhor do que... tu tens ali alguém te falando o que é, né? E temos que
cuidar com isso tudo, né? Então, eu acho que o curso técnico, aprendendo lá com o professor, ele é muito bom, né? Precisa ser numa sala de aula? Não exatamente, né? Não exatamente. Uma boa experiência, ele diz muito, mas um diploma técnico com alguém que tem uma experiência melhor, né? Eu acho que é um bom incentivo para o pessoal novo. E tá também junto com uma turma, né? Acho que isso é interessante também. Tu tá... Tem maior trocar valor, ideia, né? Troca, né? Tu tá com uma galera ali que, né, uma turma de alunos ou de, né, que tá com o mesmo objetivo, que gosta das mesmas coisas, que vão estudar junto, que daqui a pouco vai compartilhar um desafio. Pô, tô com um desafio lá na indústria, lá para resolver esse problema lá, vamos olhar junto com o professor. Então, o ser humano foi feito para viver em comunidade, ser social, né? Ele se desenvolve quando ele faz isso. Então, claro que é interessante ter momentos sozinho também, de estudo sozinho, isso também faz parte. Mas estar em grupo, estar com uma boa turma. Eu tive uma grande sorte de me formar em engenharia com uma turma espetacular, a gente se reúne até hoje, né? Então, isso também me sustentou em momentos difíceis também, né? E é um network muito importante, né? Já fizemos negócios com empresas que se conhecemos na faculdade. Então, faz parte estar em grupo, estar com um bom grupo também é fundamental para avançar. Olha que legal, né? Quanta riqueza, né? A gente podia ficar aqui horas falando, né? A gente vai se empolgando e a gente vai conversando e vai trazendo tantos insights importantes, mas eu gostaria imensamente de agradecer cada um de vocês, né? Cada empresa que está hoje aqui conosco, trazendo para a mesa esse debate, né, da importância do curso técnico, da importância dos técnicos dentro das suas áreas de atuação. Então, para nós, novamente, é um privilégio, é uma alegria poder estar trocando com vocês, poder estar entendendo um pouquinho mais a visão de cada uma das empresas de vocês em relação a esse movimento da qualificação, do preparo, né, dessa necessidade da mão de obra qualificada dentro do mercado de trabalho, né? E fica o convite a todos, né, que estão nos vendo, nos ouvindo, né, e as empresas também que estão aqui, para conhecer o Senai. Venham, se aproximem, entendam como é que o Senai está organizado, de que forma que nós podemos ajudar, né? A ideia, de fato, dos cursos técnicos é preparar essa mão de obra para que vocês possam ter mais facilidade, tanto produtiva como de contratação, né? Então, o objetivo é justamente esse, é conseguir mostrar para a população, mostrar para o Alto Vale a relevância deste profissional dentro do mercado de trabalho e de que forma que a gente pode conectar, né? Acho que é importante isso, é conectar, entender a necessidade que existe, entender uma demanda latente e de que forma que a gente pode ajudar, ser um provedor, né, de tantos que existem, né, mas ser um provedor de soluções aí para vocês. Então, muito obrigado. A gente podia estar aqui falando ainda horas, né, só deixar um pouco mais aberto, a gente vai longe. Acho que a gente conseguiu trazer muita riqueza para tudo aquilo que foi falado hoje aqui. Então, muito obrigado, gente. Levanta a mão quem tem orgulho do Senai. A Gabriela queria se reinventar e entrou no Senai pra poder chegar lá. O Bruno tava cansado de apenas tentar, mas fazendo o Senai viu o jogo virar. Se você tem atitude e gana pra correr atrás, no Senai você pode, você faz. Tenha uma formação que te dê orgulho de verdade e mude a sua vida. Faça um curso técnico Senai. Cursos técnicos Senai. Você pode, você faz.